dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Stephanie de Souza Delis, graduanda do curso de Letras Português da UFSC, da modalidade EAD, e estou aqui para a nossa aula 3 do projeto de estágio A Voz Feminina, Melodia da Resiliência. Nessa aula 3, vamos trabalhar escrita e reescrita. Vamos fazer a produção textual de um artigo de opinião. O tema para os nossos artigos de opinião que iremos produzir será o papel da mulher brasileira na sociedade atual. Podemos falar de direitos, igualdade, discriminação, violência, preconceito, carreira, escolhas de vida, enfim, tudo tendo a mulher da sociedade brasileira como personagem principal dos seus artigos de opinião. Mas, antes de começar, lembre-se, escrever a opinião sobre um tema deve ser baseado em dados reais. Nada de mentir ou ficar inventando coisas, histórias, para dar vida à sua produção. Até trouxe uma imagem ali para vocês entenderem esse contexto. Um rapazinho diz, está na cara que é um quadrado. E o outro diz, eu tenho certeza que é uma bola e essa é a minha opinião. Ou seja, vocês podem dar a opinião de vocês, mas não inventem coisas que não existem, certo? Tragam dados reais. Para isso, nós vamos precisar relembrar quais são as principais características de um artigo de opinião que nós vimos lá na aula 1, eu trouxe para vocês. Você leu as sugestões das professoras? A gente deu sugestões de artigos de opinião, colocamos vídeo para vocês contextualizarem melhor o tema, né? Deixamos o link para vocês, então reveja a aula 2, cujo tema é a leitura do gênero, antes de começar a rascunhar. Então, bora para a prática. Escrevendo um artigo de opinião. Primeiro, pesquise, leia, relembre aulas que falam do tema. É preciso ter um bom embasamento para iniciar a escrita. Um exemplo, você vai falar sobre a violência doméstica sofrida pelas mulheres. O que você vai fazer primeiro? Ler sobre mulheres que sofrem violência doméstica. Vai pegar dados, estatísticas, relatos, antes de começar a rascunhar e dar a sua opinião sobre isso. Segundo, utilize linguagem simples e objetiva. Nada de enfeitar ou ficar fazendo rodeios. Seja direto. 3. Escolha um título provocativo, polêmico. Que nem nós vimos lá na aula 1, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. É uma frase muito comum de ouvirmos nas redes sociais, principalmente. Escolha um tema que tenha a ver com o que você vai falar, mas que chame a atenção dos leitores. Quarto, utilize a primeira ou a terceira pessoa. Não esqueça da concordância verbal ao escrever, certo? Algumas dicas para vocês. Primeiro, respeito. Defenda a sua opinião com respeito, sem destratar ou escrever palavrões. Não é ali para você só despejar palavras, despejar o que você está sentindo, desrespeitando outras pessoas e não levando em consideração os leitores. É preciso respeitar. Em segundo, temos o posicionamento. Seja firme em seu posicionamento. Não diga A e depois mude para B. Ou seja, você acha que é errado determinado assunto ali que você está falando? Não mude para acho que é certo. Se você acha que é errado, defenda esse posicionamento seu até o fim da produção. Use argumentos, busque dados, fatos, fale da realidade atual da sociedade em que você vive. Não adianta você falar da sociedade lá dos Estados Unidos, da sociedade das mulheres africanas, da sociedade das mulheres indianas. Fale da sua realidade, do seu contexto. Pode ser do meio familiar, alguma coisa, né, que você presenciou, que você viu, que você concorda ou não. Pesquise sobre dados, sobre esse assunto que envolvem o seu meio familiar, que envolvem a sua sociedade, a comunidade escolar, que envolva o seu bairro, a sua cidade, o seu país. Mas não fuja da realidade, certo? Agora vamos para a estrutura de um artigo de opinião. Como é que se faz um artigo de opinião? É só escrever e tá pronto? Nananina, não. Primeiro vem a introdução, depois o desenvolvimento e depois a conclusão. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir introdução, desenvolvimento e conclusão. Principalmente para fazer as redações, né, do Enem, dos vestibulares. Mas é isso, gente.
Você faz a introdução, você desenvolve o assunto e você conclui esse assunto. Mas vamos ver um pouquinho mais detalhado isso aí. Como vamos escrever? Primeiro, título. Não precisa ser a primeira coisa que vocês vão colocar o título. Vocês podem escrever tudo primeiro e depois dar um título baseado em tudo aquilo que você colocou nas linhas. Primeira parte é a introdução. O que vai na introdução? Você apresenta o tema, você apresenta o que vai ser falado e coloca seu posicionamento. No desenvolvimento, você defende esse posicionamento trazendo os argumentos, aquilo que eu falei de pesquisar, ler, ouvir, entrevistar pessoas, enfim, tudo isso vai no desenvolvimento. E na conclusão, você vai fazer uma síntese desses argumentos e vai retomar a sua opinião, só para o leitor não esquecer qual é a sua opinião. Onde escrever? Tá, professora, mas estamos numa web aula, como é que a gente vai escrever para você esse artigo de opinião? Na nossa sala virtual, a atividade está programada para aparecer para vocês às 14h30 de hoje, após essa aula. Nossa aula vai até às 14h30, então às 14h30, a hora que encerrar essa aula, lá no Classroom de vocês, vai aparecer a atividade com todos esses detalhes, inclusive essa apresentação vai estar lá para vocês, e vocês poderão consultar para fazer seu artigo. E vocês vão poder ver, né, as correções dos desvios que vocês fizerem na escrita, concordância, se não está colocando seu posicionamento correto, enfim, tudo isso nesse mesmo arquivo da atividade, após vocês escreverem, óbvio, né, eu vou colocar as considerações e vocês vão poder ver tudo que eu coloco lá. Porém, eu tenho a proposta de um artigo de opinião em conjunto, onde toda a turma vai fazer um artigo de opinião. Explicando melhor, além do artigo de vocês, individual, que é esse que eu falei aqui, que eu vou disponibilizar no Classroom após essa aula, eu vou deixar um arquivo coletivo, onde todos poderão escrever, editar e participar. Mas como assim, professora, um arquivo coletivo? Não sei se vocês já tiveram acesso a esse recurso, mas quando eu programo uma atividade para vocês, eu tenho a opção de disponibilizar individual, cada um vai ver e responder a sua, mas eu também tenho a opção de colocar como coletivo, onde todos que estão adicionados dentro dessa sala de aula lá do Classroom, ou seja, toda a turma de vocês, vai ter acesso ao mesmo arquivo. Então eu coloquei lá o título, outra pessoa vai vir no mesmo arquivo e vai ver que já tem título, vai começar a escrever. Outro aluno vai dar continuidade, vai poder alterar, vai colocar uma vírgula que acha que faltou, mudar de lugar aquela ideia que acha que não condiz com aquele parágrafo, trazer a opinião, né? Tudo isso nós vamos fazer em conjunto. Não esqueça, primeiro de tudo, mulher onde ela quiser. A gente tá com essa frase desde a nossa aula 1 e é isso aí, gente. Não existe isso de a mulher tem que ser dona de casa, a mulher tem que ser sustentada pelo marido, isso aí já é passado. A mulher tem o direito de escolher o que ela quer fazer, quem ela quer ser e onde ela quer estar. Vamos falar de emoções, profissões, direito, educação, carreira. Fale do que você tiver vontade. Só um dado interessante para vocês perceberem o papel da mulher na nossa sociedade: a comunidade universitária da UFSC, no ano de 2017, era composta 51,4% de homens e 48,6% de mulheres. É um pouquinho menor? É, mas é equilibrado. Nós vimos um pouquinho sobre a Malala lá na primeira aula, e é por isso que ela batalha também e principalmente acesso à educação para as mulheres, meninas, jovens, adultas. Mais uma dica crucial para vocês fazerem a produção do artigo de opinião: saia das redes sociais, desligue o celular. Você já leu, já rascunhou, já tem suas ideias? Desligue o celular, saia, vai escrever, entra ali no Classroom, abre o arquivo e escreve. Não fique nas redes, não se distraia, para que seus pensamentos tenham foco e que você tenha concentração. Então, na próxima aula, que é a última do nosso conjunto de 4 aulas, vamos ver sobre análise linguística e vamos encerrar o nosso projeto. Então, eu me despeço de vocês aqui. Lembrando, eu sou a Stephanie, minha colega das aulas 2 e 4 é a Jeane. Nós agradecemos a participação, envolvimento, curiosidade de vocês
em todos os momentos das nossas aulas e principalmente fazendo as atividades e refletindo sobre o papel da mulher na sociedade brasileira. Um beijinho e tchau, tchau!